Meus irmãos, a paz do Senhor. Que presença maravilhosa. Glória a Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos ler o verso de número 3 e o verso de número 4. Enquanto você se localiza, eu tributo a Deus toda a honra e toda a glória, porque Ele é o merecedor. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Então bendito seja o Senhor que nos trouxe a essa casa. Deus abençoe o nosso pastor pela confiança, Ricardo, as irmãs. É uma alegria muito grande poder estar aqui, irmãos. E Deus não vai falar, Ele vai continuar falando para a sua glória. Sentimos a presença do Eterno na casa. Deus seja glorificado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 3 e 4. Está escrito assim: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe ele: Eis-me aqui. E o Senhor chamou Samuel e ele disse: Eis-me aqui. O primeiro livro do profeta Samuel marca um tempo, um fim de, ou melhor dizendo, uma transição do tempo teocrático para o tempo monárquico. Dentro das características de apresentar os reis, o que Samuel retrata nesse primeiro livro é exatamente um período que se encerra e um período que começa. Quando Samuel vai narrar sobre esses fatos, ele fala de muitas coisas importantes. A promessa que Deus faz a Davi, o seu cumprimento. Samuel fala sobre o reinado de Saul. Samuel fala sobre a batalha de Davi com Golias vencida. Fala sobre as vitórias de Davi, sobre o seu assentar sobre o trono. Tudo isso está inserido dentro desse livro. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero tratar com os irmãos nessa manhã é sobre o dia que esse moço, que esse rapaz, que esse jovem teve uma experiência com Deus que está no céu. Esse texto aqui vai marcar um período que muda a história de Samuel. E eu já queria começar a inserir na mensagem essa manhã que tem coisas que a gente vive, que tem coisas que acontecem na nossa história, que estão escondidas na eternidade. E chega um tempo de Deus na nossa vida que ela se materializa, acontece e a gente vive aquilo que Deus preservou e preparou para nós. Se eu fosse perguntar para os irmãos aqui, quem de nós pode afirmar que Samuel estava esperando esse dia? Se eu fosse perguntar aos irmãos aqui, quem é de nós que pode afirmar que Samuel tinha esse dia aqui agendado na sua agenda, que essa data aqui estava prevista por ele? Não estava, meus irmãos. Isso aqui aconteceu porque Deus já tinha preparado esse momento para a história dele. E eu já quero começar dando uma palavra para o seu coração. Fique tranquilo, o que Deus preparou para você está escondido nele, uma hora vai se revelar. Quando nós olhamos o contexto desse livro, nós vamos observar que existe um período aqui dos juízes sendo notório nesse tempo. E o que acontece no período dos juízes aqui? Simples e objetivo. O povo peca, Deus pune, o povo se arrepende, Deus restaura. É isso que acontece no tempo dos juízes. O povo peca, Deus pune, o povo se arrepende, Deus vai levantar o povo de novo. Quando um juiz morria, o povo voltava a pecar. Quando o juiz se levantava, o povo fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Então existe aqui uma disfunção espiritual, ou uma gangorra espiritual. Ora eles estão de pé, ora eles estão caídos. Ora eles querem Deus, ora eles não querem mais o Senhor. É isso que está acontecendo nesse contexto aqui do juiz. É esse o período que nós estamos vendo aqui. Um povo desestabilizado, não tem firmeza espiritual.
Esse povo aqui é um povo que está sendo guiado por alguém, mas quando esse alguém já não está mais na direção do povo, o povo volta a fazer o que não é viável aos olhos do Senhor. Então, quando o povo faz o que Deus não quer, Deus vai punir o seu povo. Só que o que me chama a atenção de Deus é que até na punição dele a gente vê o seu amor, porque Deus não pune quem Ele ama para matar, Deus pune quem Ele ama para corrigir, para colocar de pé novamente. A punição de Deus não é para expor a gente, a punição de Deus é para fazer a gente voltar para o seu caminho. Porque se a gente é de Deus, ou se nós entendemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, queridos, entenda, quem vai mandar é Ele, quem vai fazer é Ele, quem vai operar é Ele, quem vai dizer quando parar é Ele, quem vai dizer quando andar é Ele, quem vai dizer quando vai se movimentar é Ele. Nós temos o manual de fé e prática, e quem é de Deus tem que entender que não é a Bíblia que se enquadra a gente, é a gente que tem que se enquadrar a Bíblia, porque quem mandou foi Ele, a palavra é dEle. Então a gente precisa entender todas essas coisas. Está acontecendo essa coisa aqui espiritual, esse povo está vivendo essa gangorra. Automaticamente, passando o livro do Juízo, nós vamos encontrar o livro de Ruth, que mostra para nós aqui uma mensagem remidora, mostra para a gente aqui um parente remidor que paga o resgate, que muda a história dessa mulher, comparada à nossa história, que Cristo faz isso com a gente. E aí a gente entra no livro do profeta Samuel. Não obstante Samuel, nós vamos encontrar uma informação muito valiosa no capítulo de número 1. Olha o que está inserido no capítulo de número 1. A Bíblia vai informar para nós que é um homem chamado Eucana. Esse moço tem 2 esposas, porque a sua primeira esposa não pode gerar, então ele acha um espaço na lei para se casar de novo, para que ele pudesse ter uma linhagem, para que a sua descendência pudesse continuar. Quando esse moço se casa com a segunda esposa chamada Penina, começa uma competição dentro da sua casa. Que competição é essa, pregador? Alguém que tem, questionando quem não tem. Alguém que gera, zombando de quem não gera. Alguém que dá, zombando de quem não dá. Alguém que tem, zombando de alguém que não pode ter. É mais ou menos assim: eu tenho e você não tem. Eu posso e você não pode. Eu faço e você não faz. Eu gero e você não gera. Coitada de Penina. Penina tinha que entender que o ambiente que ela está não foi gerado por ela. Ela só está ali porque foi inserida na história. E quem está num ambiente que não merece, foi inserido na história, não tem que entrar para competir, tem que entrar para se unir com quem já estava. Só que Penina decide competir. E agora eu imagine Eucana, esquece Ana e Penina, imagine Eucana olhando para a situação da sua casa. Imagine Eucana olhando para o problema que está dentro do seu lar, porque é mais fácil, irmã Leomi, vencer guerras externas do que guerra interna. É mais fácil vencer problema que está fora do que problema que está dentro. E Eucana todo dia tem que ver uma competição dentro da sua casa. Essa competição aqui está ferrenha. Essa competição aqui não para. Esse problema aqui está crescendo dentro da casa desse homem. Só que a Bíblia vai me dar uma informação que alegra o meu coração nessa manhã. Esse homem está com problema. Esse homem está com dificuldade. Esse homem está vendo competição dentro de casa. Esse homem está vendo as suas esposas brigarem, porque uma que está gerando, está zombando da que não gera. Esse homem está vendo quem não gera sofrer, porque quem não gera sofre, quem não gera chora, quem não gera fica cabisbaixo, quem não gera fica triste, quem não gera perde a esperança. E esse moço está vendo tudo acontecendo na casa dele. Só que esse camarada aqui é gente de fé, porque o problema que está na casa dele não tira a sua esperança, o problema que está na casa dele não tira a sua fé, o problema que está na casa dele não tira o seu foco. Eucana está dizendo: o problema veio para me parar dentro de casa, veio para me colocar num quarto escuro, veio para me fazer chorar, mas eu vou deixar o problema aqui, porque eu já tenho um endereço, de ano em ano eu já tenho um lugar para ir. Para onde você vai, Eucana? Eu vou para o tabernáculo, eu vou lá para Siló, porque quando eu vou para o tabernáculo, eu posso até chegar lá com problema, mas quando eu chego lá, eu encontro um que está acima do problema, assentado sobre um trono, não perde o controle, é soberano, ele manda, ele desmanda, ele tem, ele dá, ele tira, ele abate, ele humilha, ele exalta, ele é poderoso, ele mata, ele ressuscita, ele é pão, ele é água, ele é vida, ele é a rocha da minha vida. Eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá, eu já
vi muito Eucana aqui nessa manhã, que está com problema em casa, está com luta, está com adversidade, mas vem para o lugar certo. Eu vou para a primeira assembleia, eu vou para o culto da juventude, porque eu entendi que o meu lugar é lá. Só que Eucana é alguém determinado, que não vem só para o ambiente, ele sabe o que vai fazer lá, porque tem gente que vem para cá e não sabe o que vem fazer aqui. Eucana não, ele vem, mas vem com propósito. Eu vou sair de casa debaixo do problema, mas eu sei que eu vou fazer lá. O que você vai fazer, Eucana? Eu vou com sacrifício, mas também vou com adoração. O que você vai fazer lá, Eucana? Eu vou com sacrifício, mas eu também vou com adoração. Eu vou te provar que você veio com sacrifício e você veio com adoração. A maioria aqui trabalha, alguns trabalham até sexta, sábado é o dia da gente dormir até 9, 10 da manhã para descansar o corpo. Olha o sacrifício aí, 6:30, o celular despertou, coração se acendeu, e a gente falou, irmã Esther, eu vou lá, porque se eu chegar lá eu sei que alguma coisa vai acontecer. Sacrifício é o que a gente está fazendo aqui, mas tem a segunda parte, adoração, e lá vai para você se alegrar. A adoração não está condicionado àquilo que Deus faz, porque se você viesse aqui por aquilo que Deus faz, muitas vezes você não viria, porque tem hora que ele não vai fazer. Mas adoração não é aquilo que ele faz, gente. Adoração é aquilo que ele é, e quem entende que ele é, não vem porque ele faz, vem por causa da presença que já está no ambiente. Eucana está dizendo, eu estou no problema, mas se eu adorar e sacrificar, ele desce. Se eu adorar, se eu sacrificar, ele vem. Culto para ser culto precisa de dois elementos, o adorador e quem vai ser adorado. Quem vai ser adorado chegou antes da consagração começar. Eu quero ver se veio adorador hoje. Eu quero ver se veio alguém com oferta para entregar para ele. Se você veio para adorar hoje, é a oportunidade que a gente tem para entregar alguma coisa. Eucana está no problema, mas tem alguma coisa para oferecer para Deus. Eucana está no problema, mas sabe o lugar que ele vai. Eucana está no problema, mas ele sabe o endereço certo. E ele está no tabernáculo com a sua família. E aí eu faço mais uma lição do capítulo 1 para mim começar a andar mais um pouco. É que a Bíblia diz que quando ele vai dar sua oferta para a sua família, ou quando ele vai dividir a porção de Ana é maior. E a minha pergunta para você nessa manhã é, por que ele dá a maior porção para Ana, sendo que Ana não gera? Por que a melhor parte ele tira para Ana, sendo que quem gera é Penina? Porque o texto informa para nós que ele ama. E quem ama não está interessado naquilo que a gente pode dar. Porque tem gente que só anda com a gente quando a gente está por cima. Tem gente que só anda com a gente quando a gente tem alguma coisa para oferecer. Tem gente que só anda com a gente quando a gente está no monte orando e você ora por mim. Tem gente que só está com a gente quando a gente tem alguma coisa para levar na churrascaria e pagar picanha. Aí tem gente para andar com a gente, só que Eucana está amando alguém que não pode dar nada para ele. Eucana está se relacionando com alguém que não pode gerar aquilo que ele mais precisava. E o meu pedido ao Espírito Santo é que ele coloque pessoas do nosso lado, que não ande com a gente por aquilo que a gente possa gerar, mas por aquilo que a gente é. Está com o bolso vazio, está com a gente. Está com o bolso cheio, está do nosso lado. Tem alguma coisa para oferecer, está com nós. Porque tem gente que só quer aquilo que a gente pode oferecer. Mas nessa manhã fica tranquilo, Deus vai começar a mudar o hall da nossa amizade. Deus vai começar a mudar o hall do nosso convívio. Deus vai tirar crente sanguessuga do nosso lado e vai começar crente do propósito a andar com a gente. Vão para o monte, vão para a oração, vão para a EBD, vão para o culto de doutrina, vão. Deus vai começar a mudar algumas coisas na nossa vida. E Ele vai dar a melhor porção para ela. Ana se levanta da mesa, verso 11, vai orar. E ela vai fazer uma oração sincera. Gente, se tem uma coisa que Deus gosta é quando a gente ora com sinceridade diante dele. Sinceridade sem cera, sem máscara. Ela se lança aos pés do Senhor e começa a orar dizendo: Senhor, se tu me deres um filho varão, se o Senhor lembrar da sua serva e da sua serva não se esquecerem, eu vou fazer um negócio aqui, Deus. Se o Senhor me der, eu só quero ter o pouquinho de ser mãe, vou devolver para ser do Senhor. Se o Senhor colocar na minha mão, eu devolvo para a sua.
Senhor, se o Senhor responder a minha oração, eu vou pegar, vou amamentar, mas quando ficar com 3 anos, eu trago aqui para o tabernáculo. O Senhor olhou para o coração de Ana. Quando Deus olha para o coração de Ana, Deus falou: rapaz, ela está orando, mas o coração dela está me dizendo que ela vai fazer o que ela está pedindo. Porque Deus não olha só o que a gente está falando, Deus olha o que está dentro. Aí Deus olhou e disse: está fechado, Ana. Ana, sai dali, o seu semblante não é mais o mesmo, vai para casa, tenha seu momento particular com seu marido, fica grávida. No verso de número 11, do capítulo de número 1, depois você lê em casa, ela pede. No verso 27, ela se apresenta a Eli com o menino na mão, gente. Olha que interessante isso aqui é muito profundo, porque no verso de número 11, ela ora. No verso 27, ela volta com a resposta da oração na mão. Então, ela é alguém que sai de casa para orar, e alguns anos depois, volta no mesmo lugar com a resposta da oração. Porque Eli olhou para ela e disse: você está embriagada. Eli olhou para ela e disse: você está bêbada. Eli olhou para ela e falou: você não tem condição de estar aqui. Ela está dizendo: rapaz, você não sabe o que eu estou fazendo aqui. Só que no mesmo ambiente que ela foi julgada por causa da oração, é no mesmo ambiente que ela vai voltar para mostrar aqui o resultado, ó. Aqui que você falou que eu estava embriagada. Aí ela volta com o menino na mão, verso 27. Verso 28, ela entrega o menino para Eli. E o menino fica lá servindo ao Senhor. Por que ela deixa o menino lá com Eli? Porque ela prometeu para Deus. Agora guarde isso, que isso vai ser principal para o capítulo número 3. Olha o que ela falou para Deus: Senhor, se o Senhor me der, eu vou te devolver. Automaticamente está dizendo assim: Deus, quando o Senhor precisar desse menino, ele vai estar no lugar que eu disse que ele estaria. Ponto. Quando o Senhor precisar desse menino, ele vai estar no lugar que eu disse que ele estaria. Ponto. Deixou o menino lá e foi embora. Quem é que são os sacerdotes da época, gente? Ofni e Finéias. O que Ofni e Finéias faz? Tudo que desagrada aos olhos do Senhor. Então Samuel está crescendo num ambiente desfavorável, porque as suas referências ministeriais, quem era para ser exemplo para ele, quem era para trazer ele para o altar com as suas atitudes, estão tirando ele de lá. Esse povo aqui, esses homens aqui que eram responsáveis para trazer o menino para a presença do Eterno, está levando o menino para longe. Esses moços aqui que eram responsáveis para mostrar o serviço sacerdotal para Samuel, está fazendo o que é mal aos olhos do menino. Não obstante a isso, gente, eles estão roubando o que é de Deus. Para piorar a situação, eles estão tirando o que era para ser destinado ao Senhor. E isso vai fazer com que Samuel cresça olhando um contexto desfavorável para o seu crescimento. Isso vai mostrar que Samuel está num ambiente hostil para ele. Só que eu vou te provar na Bíblia que não foi o ambiente que mudou Samuel. Não tem ambiente desfavorável para Samuel nesse contexto. Sabe por quê? Porque Samuel era alguém que foi gerado na oração. Olha o texto sagrado dizendo: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do... Então o verso aqui que nós lemos, 17, está dizendo que o pecado desse povo era grande, que a vida desse povo era uma vida pecaminosa. Serve ao Senhor, mas não tem vida com Deus. Serve ao Senhor, mas não tem relacionamento. Serve ao Senhor, mas não tem intimidade. Eram ímpios, eram Belial. Não tem condições nenhuma de exercer o sacerdotal. Aí vem o verso 18 dizendo: porém, Samuel servia ao Senhor. Calma aí, gente. Olha para o nosso contexto. Olha o nosso contexto político. Está favorável? Não. Olha o nosso contexto social. Está favorável? Não. Olha a nossa religiosidade, está favorável? Também não. Só que nós que estamos aqui nessa manhã, precisamos sair daqui regozijando, que a gente não precisa desse sistema, está favorável para a gente decidir servir. Decidir servir a Deus é decisão própria, e não tem nada e ninguém que possa nos fazer querer isso, e somos nós que precisamos querer viver essa vida, é propósito.
Samuel está ministrando diante do Senhor, gente. A vida desse rapaz está voltada para Deus. E eu preciso dizer essa verdade aqui. Quando eu estou voltado para Deus, quando eu decido colocar o meu coração voltado ao Senhor, nada o que está à minha volta importa. Você viu o que fulano fez? Não. Você viu o que fulano falou? Não sei. Você viu como é que... Não sei de nada, eu estou num propósito. Mas não, o seu contexto está assim, todo mundo está fazendo, faz também. Todo mundo está... Pega. Não, você não entendeu, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Não, você não entendeu que os meus pés estão pisando no mesmo lugar de quem não quer, mas eu quero. Você não entendeu que eu estou no mesmo ambiente desfavorável, que todo mundo quer fazer o que não pode, mas eu decidi fazer aquilo que Deus quer, porque eu não sou igual a todo mundo. Eu imagino, irmão Samuel olhando, dizendo: rapaz, eu fui colocado aqui para fazer a diferença. Eu não vou entrar no mesmo meio, eu não vou entrar no produto que todo mundo está me oferecendo. Eu vou ser diferente nesse tempo. Está na hora da gente se posicionar, gente. Está na hora da gente escolher de qual lado a gente vai ficar. E eles estão fazendo o que querem, da maneira que querem, do jeito que querem, na vida que querem levar. E o capítulo 3, verso 1 vai começar dizendo que, da mesma forma, Samuel está servindo ao Senhor. Você parou para analisar que o tempo todo, toda hora, em todo momento, Samuel está servindo? Você parou para analisar que eu estou dizendo de um moço, um jovem que está o tempo todo servindo? Ele não está sendo visto, ele está servindo. Ele não está preocupado se Ofni e Finéia tem cargo, ele não tem, ele está... Ele não está preocupado que quem leva o nome de sacerdote é Ofni e Finéias, ele não, mas ele está... Porque no reino de Deus não importa se eu estou sendo visto, o que importa é se eu estou porque no reino de Deus, quando mais eu me escondo, mais eu apareço. Quanto mais eu desço, mais Deus me faz subir. Quanto mais eu me humilho, mais Deus me exalta. Quanto mais eu não quero que o meu nome, Deus leve o meu nome, mais vai levar, porque a gente precisa aprender que no reino de Deus, quem se encarrega de soprar, de fazer, de tornar visível é o próprio Senhor. Se Deus ainda não te fez aparecer, continua servindo. Se Deus ainda não soprou o seu nome, se Deus ainda não te colocou em evidência aqui na igreja, se Deus ainda não falou com o pastor para te confiar um cargo, vai servindo ao Senhor, porque você não precisa ter para ser, você primeiro precisa ser, para depois ter alguma coisa do Senhor. Pega a cadeira se for preciso, ajude de qualquer forma, vai servindo ao Senhor, porque enquanto você serve Deus aqui na terra, Deus do céu está cuidando da sua vida, da sua casa, da sua história. Alguém levantou a mão com essa palavra? Deus está cuidando da sua família, Deus está sustentando a sua história. Vai servindo, minha filha, vai servindo. Só que existe uma ideia do texto aqui que eu preciso aplicar. É que Samuel está servindo ao Senhor, porém a jurisdição é de Eli. Ele está servindo ao Senhor, mas quem está supervisionando o seu serviço é Eli. Porque a gente precisa entender que o nosso serviço é para Deus, mas nós temos um sacerdote nos guiando. Nós temos um pastor que nos dá a direção. Nós temos um pastor que tem a visão de Deus. E me desculpe essa verdade aqui, irmãos, é Bíblia. Não dá para falar que a gente serve a Deus se nós não obedecemos a nossa liderança. Não dá. O serviço é de Deus, mas tem alguém com a voz profética. Faz isso aqui, meu filho. Vai por ali, meu filho. E não tem como querer servir a Deus se eu não ouço a voz de quem está na frente. Deus está falando pouco. Eli já está ficando cego. Eli já está ficando velho. Eli já perdeu o controle da sua casa. Eli já não tem mais controle da casa dele. Nesse tempo aqui, a Bíblia vai dizer que antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então nesse tempo aqui que Eli está cego, que Eli já está ficando velho, que Eli já perdeu a liderança da sua casa, e que a lâmpada de Deus está se apagando. Que lâmpada é essa? O candeeiro. O candelabro está se apagando aqui, gente.
E por que o candelabro está se apagando aqui? Porque quem era para fazer manutenção dele não está fazendo. Por que o candelabro está apagando aqui? Porque tinha alguém que tinha que todo dia colocar azeite no candelabro e não coloca. Por que o candelabro está se apagando aqui? Porque tem alguém com uma função específica para o serviço, negligenciando aquilo que foi chamado. Por que esse moço está negligenciando? Porque quem se envolve com as coisas terrenas, não tem tempo para se envolver com as coisas espirituais. Quem se envolve com as coisas da carne, não tem tempo para se envolver com aquilo que é serviço de Deus. E esses moços estão tão envolvidos com as coisas de baixo, que não estão percebendo que a lâmpada está se apagando. E aonde não tem manutenção, a lâmpada vai se apagar mesmo. Aonde não tem manutenção, a lâmpada vai se apagar mesmo. Só que a gente precisa entender que colocar azeite na lamparina não é mensalmente. A gente precisa entender que colocar azeite na lamparina não é de mês a mês. Sinta a presença de Deus para liberar isso aqui. Colocar azeite na lamparina é todo dia. O azeite de ontem não serve para hoje, tem que ter manutenção hoje também. Ai, meu Deus. O que foi colocado ontem não vai servir para amanhã. Amanhã, se Deus der vida e saúde, tem que colocar azeite de novo. Elebara, rassúrgia. Se colocou azeite hoje, se prepara, amanhã vai faltar. Você tem que colocar azeite de novo, porque se não tem manutenção, a lâmpada começa a se apagar. Mas esse propósito dessa manhã é para te dizer: coloca azeite hoje. Se acordar amanhã, coloca azeite amanhã de novo. Se chegar o domingo, coloca azeite enquanto você tiver força para colocar azeite. Vai colocando azeite. Porque a gente gosta de fogo, mas não gosta de colocar lenha. A gente gosta de ver o fogo pegar, mas colocar lenha dá trabalho. Porque colocar lenha requer tirar cinza. Porque a cinza é a representatividade daquilo que queimou e não queima mais. Urablai, Ohébia. A cinza é responsabilidade de nos colocar a visão. Ó, queimou ontem, mas hoje não serve. Só que eu estou vendo um sacerdote 6 da manhã e 6 da noite. Já queimou, está na hora de tirar a cinza e colocar mais lenha. Já queimou, está na hora de tirar a cinza e colocar lenha. E a Bíblia vai dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porque enquanto tiver um sacerdote tirando cinza e colocando lenha, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Eu estou vendo um sacerdote aqui levantando a mão para dizer: Deus, eu estou aqui para deixar o fogo aceso. Estou tirando a cinza, estou colocando lenha. Estou tirando a cinza, estou colocando lenha. Estou tirando a cinza, estou colocando. Se é verdade que tem alguém para tirar a cinza e colocar lenha nessa manhã. Estava a arca de Deus. Não é que ele estava no Santo dos Santos, não. Ele estava no ambiente onde a arca também estava. O que a arca representa para nós, gente? A arca é a maior representatividade da presença de Deus no meio do povo, Ricardo. Então, quando o texto diz para nós que ele está no lugar da arca, a Bíblia quer dizer para nós que ele está no lugar da presença. Então, Samuel está no lugar propício para ele ouvir a voz de Deus. Não dá para ouvir a voz de Deus no ambiente onde a presença não está. Não dá para ouvir a voz de Deus no ambiente onde não tem a presença dele, Davi. Deus só vai falar com Samuel porque Samuel está no lugar da presença. Deus só vai falar com Samuel porque Samuel está deitado no lugar onde a presença de Deus está. Escute essa verdade aqui que eu vou dizer para você. O ambiente que nós vivemos determina a voz que nós vamos ouvir. O ambiente que nós já estamos englobados determina quem é que nós vamos ouvir. Samuel só está ouvindo Deus porque está no mesmo ambiente que Deus está. Samuel só está ouvindo Deus porque decidiu se deitar no lugar que Deus estava. E o que é que Deus não pode fazer quando nós estamos deitados? Tem gente que deitar para ele é só dormir e descansar. Para Deus, às vezes deitar é ter experiências com ele.
Deus fez Eva quando Adão deitou. O salmista pediu para Deus levar ele para os caminhos verdejantes, deitar em pasto verdejante me faz. E esse texto aqui, quando Samuel deitou, Deus se apresentou para ele. O que é que Deus não faz quando a gente está deitado? O que é que Deus não pode fazer quando a gente pensa que é tempo de descansar? O que é que Deus não pode revelar quando a gente acha que o dia acabou e agora é hora de dormir? Não se escandalize se hoje às 3 da manhã o sono foi embora. A vontade de dormir desaparecer e você dizer, vou voltar a dormir, rola para lá e rola para cá e não tem sono. É pai perguntando para você, o que é que eu não posso fazer quando você se deitar, meu filho? O que é que eu não posso fazer quando você estiver dormindo? Samuel deitou, quando ele deitou, deu o brador dizendo, Samuel, Samuel. Ele levanta e vai e diz, eis-me correu para Eli. Ele falou, não te chamei, deita de novo, meu filho. Ele voltou e deitou. Quando ele deita, Deus vai gritar de novo, Samuel, Samuel. Ele diz, eis-me aqui, correu para Eli. Ele falou, meu filho, eu não te chamei, volta a deitar. E o texto vai dizer, e tornou o Senhor chamar Samuel. E ele vai voltar a tornar a correr para Eli. E Eli vai tornar a dizer para ele, vai deitar, porque eu não estou te chamando. Na quarta vez, Deus vai bradar dizendo, Samuel, Samuel. Porque quando Deus quer dar uma experiência para nós, até quando a gente não está entendendo, Ele insiste com a gente. Ele volta no mesmo ambiente, Ele volta lá e chama a gente de novo. Samuel correu para Eli. Quando Samuel correu para Eli, ele entendeu, eu estou velho, estou cego, meus filhos bagunçaram a minha casa, mas eu conheço a voz, eu sei quando ele fala no ambiente, ai meu Deus da glória, e nesse ambiente que nós estamos, se não é eu que estou falando, Lucão, é ele, porque no ambiente que Deus está, só tem 2, 3 vozes para a gente ouvir. Isso é uma verdade, gente. Ou o cão fala, porque o cão é intrometido, ou o homem quer falar, ou o próprio Deus fala. E não dá para confundir a voz do Eterno. Quando Ele fala, não tem confusão. Quando Ele... Quando Ele quer falar no ambiente, não tem confusão. Em detalhe, se Ele falar aqui como Ele está falando, todo mundo entende, todo mundo sabe que é Ele. Aí lá vai o Senhor, Samuel, Samuel. Só que Eli já deu a instrução. Se Ele chamar de novo, você vai responder assim, fala. Porque o teu servo, da primeira vez que ele vai dizendo, eis-me aqui é serviço. É prontidão para o trabalho. Fala que o teu servo ouve não é serviço. Fala que o teu servo ouve é relacionamento. Eli está ensinando a Samuel, Samuel, você vai começar a ter experiência nova com Deus. E na experiência que a gente tem com Deus, não é só o serviço, meu filho. Tem que ter intimidade com Ele. Não é só servir, é se relacionar. Então se Ele te chamar de novo, você vai responder, fala que o teu servo, terminei aqui agora, lembra do que eu disse, do verso de número 11, do capítulo de número 1, o que Ana falou com Samuel, o que Ana falou com Deus, Senhor, se o Senhor precisar do menino, ele vai estar no lugar que ele foi gerado para estar, sim ou não? Chegou a hora de Deus precisar do menino. O que Deus vai se lembrar, gente? Daquilo que Ana orou. A Ana orou dizendo, Deus, se o Senhor precisar dele, pode ir lá, que ele vai estar lá no lugar que ele foi projetado para estar. Quando Deus precisou do menino, ele falou, Ana orou, disse que ele ia estar no lugar que ele foi projetado para estar. Deixa eu ir lá conferir. Quando Deus chegou no lugar que ele foi projetado para estar, não é que ele estava lá mesmo? Não é que ele estava no lugar que ele foi projetado para estar? Aí Deus tem facilidade de chamar Samuel, porque ele estava no lugar marcado do encontro. Qual é a mensagem dessa manhã? É que você foi gerado para estar no centro da vontade de Deus. Por favor, não saia de lá. Porque se Deus precisar de você, Ele precisa te encontrar no lugar exato que você foi gerado para estar. Se você puder, fique de pé para eu fazer uma oração.
Mas a gente foi gerado com um propósito. E o nosso propósito é servir, se relacionar, intimidade com o Senhor. A pergunta de Deus nessa manhã é: se eu chamar o seu nome agora, você vai estar no lugar do encontro? Reflita nisso por 5 segundos. Se agora Deus trocar o texto, não for mais Samuel, for Everton, for Tuane, for o seu nome, você vai responder? Fala que o teu servo ouve, ou a terra vai se calar o chamado do céu? Aonde nós estaremos quando Deus nos chamar? Eu nasci. Eu fui gerado para estar no lugar que Deus queira que eu esteja. Você também foi gerado, minha irmã. Você também foi gerado, meu irmão. Saia daqui nessa manhã pensando nisso. Não queira sair do lugar que Deus te gerou para você estar. Senhor, dá-nos graça. Porque se o Senhor Jesus nos chamar nessa manhã, nessa noite, nesses dias de congresso, nós precisamos estar no lugar que nós somos gerados para estar. Samuel só ouviu a voz de Deus porque estava no lugar que a mãe dele disse que ele estaria. E Jesus, nós só podemos sentir a sua presença, nós só podemos estar voltados ao Senhor se nós estivermos firmados na sua vontade. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir os nossos propósitos diante de Ti. Porque no Calvário o maior propósito foi cumprido. E agora, por causa desse sacrifício, nós temos acesso livre a Deus. E a vida de quem tem propósito até começa aqui, mas não termina aqui. Nós vamos embora para casa. Então que nós venhamos estar no centro da sua vontade, dia após dia. Para que quando a trombeta tocar, nós pudéssemos sair desse lugar e morar contigo aí no céu. Guarda a nossa vida em Ti, Senhor. E que nós possamos viver para Ti. Se você acredita, bata a palma para Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam amém.